Olá, queridos irmãos da Casa Espírita Discípulos de Jesus. Estamos aqui novamente para mais um estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. Hoje, especificamente, estaremos estudando a parábola das 10 virgens. Esta parábola, ela faz parte do sermão profético. Então, a gente vem fazendo alguns estudos e na anterior nós estudamos a parábola dos talentos. Estas parábolas, elas são trabalhadas de forma muito próxima. Elas trazem mensagens muito importantes para esse momento que nós estamos vivendo. Elas foram realizadas no Sermão do Monte das Oliveiras, que também é chamado a profecia do Monte das Oliveiras ou o sermão profético. Nós temos várias formas de chamar esse encontro de Jesus com os seus apóstolos e o povo da época. É encontrado estas parábolas do sermão profético são encontradas nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que trazem as parábolas parecidas, que é Mateus, Marcos e Lucas. A parábola dos talentos, ela se encontra nesses três evangelhos. A das 10 virgens está unicamente no evangelho de Mateus. Ela é também chamada de pequeno Apocalipse, porque inclui descrições de Jesus sobre o fim dos tempos, bem como o uso de uma linguagem apocalíptica. Então, nesse sermão, Jesus alerta para o fim dos tempos, que passará por tribulações e perseguições antes do triunfo final do reino de Deus. Essa narrativa é proferida por Jesus no Monte das Oliveiras, por isso este nome que ela recebe, ou esses nomes, né? O sermão profético é o último de 5 sermões do Evangelho de Mateus e ocorre um pouquinho antes da narrativa da paixão do Cristo. Então, o sermão profético, entre estes sermões que vem trazendo, ele traz especificamente 2 parábolas, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. A parábola dos talentos está lá no nosso aplicativo, né? Vocês já conseguiram visualizar, nós já conseguimos trabalhar ela, e faltou a das 10 virgens, que é anterior um pouquinho, porque hoje nós vamos entender por que estas 2 parábolas têm esse vínculo importante. Então, no sermão profético, lá em Mateus 24, quando Jesus está reunido lá com os seus apóstolos, né? Ele ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Uma estrutura forte, imponente, né? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não nos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, ainda mais não é o fim. A parábola dos talentos, então, como nós vimos lá anteriormente, ela vem também falando da transição planetária. É uma parábola firme, enérgica, nós já dissemos isso em outro momento, mas ao mesmo tempo é proativa do Cristo para corações que estão agora atravessando a transição planetária, para os espíritos que estão presenciando e ombreando, trabalhando junto, né, com toda a soma de dificuldades e desejos que o mundo atual propõe a cada um de nós. Como falamos anteriormente, a parábola dos talentos é um presente do Cristo, porque ao mesmo tempo que consola, ela adverte. Estabelece um padrão de atitude espiritual perante a vida. Então, ela nos mostra o quanto devemos agir nessa transformação. Já na parábola das 10 virgens, vamos dar uma repassadinha nessa parábola para a gente lembrar como que Jesus descreve esse momento. Está lá em Mateus, em 25, e fala assim: então,
o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando de suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vale lembrar aqui que as 10 virgens não são a noiva, são as acompanhantes da noiva. Tá? Elas foram ao encontro do esposo para aquela noiva. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando de suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite era o combustível para alimentar o fogo e manter a candeia acesa. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, né? Então elas balançaram a cabeça e foram ficando cansadas e foram cochilando, até que todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, quando Jesus fala no sermão profético em últimos tempos, está apontando para um final de ciclo evolutivo, apontando para uma nova era da humanidade, uma nova era do nosso planeta. Um alvorecer que um dia cada um de nós estará de posse do seu patrimônio espiritual, construído internamente, o tão sonhado reino de Deus. Desde a nossa infância ouvimos: onde está o reino de Deus? Ele é interno, mas a gente precisa construí-lo. Isso se dará a partir de muita disciplina, destreza para passarmos os tempos de apuros e das dificuldades. Por isso, né, o sermão profético que engloba essas duas parábolas, as das 10 virgens e a parábola dos talentos, está falando da transição planetária. Lá no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, né, feito pelo Espírito Emmanuel, ele até nos traduz muito bem isso. Ele fala: a noiva é a terra, o noivo é Jesus, as virgens somos nós. Basta nós agora pensarmos qual das virgens nós somos, das que são prudentes ou das loucas. Essa é a reflexão que nós devemos fazer neste momento que estamos vivenciando a transição. Um dia a humanidade da Terra se casará com a mensagem do Cristo. Esse dia é o dia do casamento. E nós já estamos nesse momento de transição, nós estamos indo ao encontro desse noivo. Estamos carregando o nosso azeite interno. Essa é a reflexão que nós devemos fazer. Chegará o tempo em que todas as criaturas se amarão, todas serão fraternas, todos viveremos num clima de humildade. Não haverá necessitados, porque todos nos uniremos para nos auxiliarmos. Não haverá diferenças de raça, não haverá diferença por cor de pele, por status social. Esse dia vai chegar, só que nós estamos caminhando para ele, tentando entender como chegaremos nele. A Terra atingirá um novo patamar na escala evolutiva dos mundos, seremos com certeza mais felizes do que somos hoje, um mundo de pessoas que vivem o Evangelho. Esse dia é o dia do casamento. A união plena do ser humano com Deus. Então, com os ensinamentos do Cristo, que é o noivo, Deus é o pai do noivo, né? Expressando
a virgindade de coração quando nós alcançarmos isso. Onde está o seu pensamento, está o seu coração. Nós já sabemos disso, né? Aquilo que mais amamos, atraímos para a nossa vida. Então, se amamos outras coisas acima de Deus, temos outros maridos, ou como no termo original da parábola, seriam donos. Nós teremos outros donos. E os donos nos remete à situação de sermos escravos. Ou seja, para nós tentarmos entender isso, quando somos orgulhosos, ou a pessoa orgulhosa se torna escrava do seu orgulho. A pessoa materialista se torna escrava dos bens materiais. A pessoa vaidosa se torna escrava da sua vaidade. E assim por diante. E isso controla a vida dessa pessoa, ou de nós, né? Uma reflexão bem profunda de nós mesmos. Então, vamos entender aqui que não é um julgamento, né? Não estou aqui para julgar, mas para lançarmos reflexões acerca de nós mesmos. E que cada um busque o seu autoconhecimento. É um momento muito importante para fazermos essas reflexões, nos conhecermos, nos propormos a melhorar, a avançar no nosso grau evolutivo, né? E nos cercarmos de qualidades e conhecimentos e instrumentos para que possamos evoluir. Para isso, né, então, Jesus já nos fala lá no primeiro mandamento quem é o nosso dono, né, o nosso pai deixa de ser o dono e mostra seu pai na parábola dos talentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é uma virgindade espiritual. A parábola das 10 virgens demonstra que ninguém evolui pelo outro, ninguém empresta luz. Se precisamos de luz, orientação, conselho de outros, devemos ficar atentos nesse período de transição, pois dependendo de quem seguimos, isso pode ser importante, pode ser interessante, mas pode não ser nada bom em algumas situações, né? O Livro dos Espíritos, na questão 625, já nos traz quem devemos seguir. Nosso guia e modelo, quem é? Jesus. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos é essa, e realmente, ele é o nosso guia e modelo. Então, nós temos que ter cuidado com algumas pessoas que a gente acha tão fantástica, tão maravilhosa, né? E alguns cuidados, porque nesse momento da transição, nós já temos bagagem suficiente para discernir o que podemos e o que não podemos seguir. Ademais, já devemos ter bagagem suficiente a essa altura da evolução para nos orientarmos pelas nossas conquistas e conhecimentos. Em alguns momentos, conselhos podem ser muito úteis quando vindo de afetos queridos ou até de desafetos, porque eles podem ser mais autênticos em alguns momentos. Claro que muitas vezes os desafetos aproveitam a situação para nos magoar, mas em algumas vezes eles podem ser mais autênticos em algumas observações que fazem a respeito de nós. Porque muitas vezes aqueles que nos amam têm receio de nos magoar e acabam ocultando ou não falando, né, o que nós poderíamos refletir em cima daquela situação. Então, nós nesse momento temos já a experiência evolutiva para discernir o que será bom ou não para a nossa vida, nós já temos bagagem para isso, e devemos ter muito cuidado com esses orientadores, está muito na moda, né, os gurus, muitas pessoas seguem gurus, né, ou a palavra mais atual que são os coaches, né, então, claro, tem muitas coisas interessantes que a gente pode ajudar utilizar na nossa vida para a nossa melhora, mas muito cuidado, né? Porque muitas vezes ficamos fascinados por algumas situações e que não vale a pena para o nosso momento de transformação. Na transição, precisamos ter luz própria. Nosso coração deve ter chama, pois nos momentos desafiadores da nossa vida, passamos sozinhos, porque a evolução é individual. O planeta todo evolui, a humanidade está em progresso, mas cada um tem a sua parte na evolução individual. Jesus chama as criaturas que dependem da luz de outros
de virgens loucas. E aí fica a nossa reflexão nesse momento. Qual das virgens nós somos? As loucas ou as prudentes? Isso é uma reflexão para cada um de nós, né? Em qual das categorias nós estamos? Cada um de nós, que cada um de nós possa refletir sobre isso. Precisamos acender a luz em nós mesmos. E o que significa isso? Que luz é essa? Que azeite é esse? Espiritualizarmos. A gente precisa de bagagem espiritual, de conhecimento que transcenda todo esse materialismo que a gente está imerso. Então, a espiritualização vai nos ajudar muito. Tem uma sugestão de exercício bem interessante, muito parecido com o que já Santo Agostinho nos orienta lá no Livro dos Espíritos, né, quando ele nos diz para fazer aquela reflexão no Evangelho, né, quando ele fala para nós fazermos uma reflexão diária das nossas ações, mas também nós podemos, durante o dia, anotarmos os sentimentos que temos frente a algumas situações, ou a maior parte das situações. Então, quais situações nos deixam com raiva, quais nos deixam com ódio, quais situações nos proporcionam generosidade, compaixão, caridade. Então, esse somatório desses sentimentos que nós temos num período um dia, num período de tempo, né? Uma semana, um mês, isso tudo vai sendo somado e aí nós vamos entender quem nós somos de verdade. Isso é um passo importante para o autoconhecimento. E é interessante isso porque muitas vezes o que as pessoas nos trazem sobre nós, muitas vezes não é real, porque nós muitas vezes usamos capas, né? Usamos máscaras que nos deixam com alguma aparência melhor ou pior, né? Nas situações. E no mundo espiritual nós somos despidos, né? Tem o caso interessante de uma das obras de André Luiz que ele fala de uma moça belíssima que estava encarnada, exuberante, atraente, uma moça muito bonita. E quando ela deitava, né, e ao dormir, que ela deixava o corpo físico e ia andar pelo mundo espiritual, aí com a forma, aparência que ela constituía a partir dos seus pensamentos, das suas vibrações, de tudo que ela emanava, né? Perdia a formosura totalmente, demonstrava ser uma pessoa, na verdade, assustadora. E isso chocou André Luiz, né? E ele pede orientação aos seus mentores ali, e eles explicam exatamente isso, é que a aparência física dela era linda, mas as aquisições espirituais dela ainda eram muito poucas, né? Para ela ter aquela aparência. Então não temos como emprestar ou receber por empréstimo esta luz. Então, essas aquisições espirituais ou nós conquistamos ou não temos. Não podemos receber por empréstimo de ninguém, assim como também não podemos emprestar nem para um filho, que a gente ama muitas vezes mais do que a nós mesmos, mas não podemos emprestar isso. A regeneração do planeta não é instaurada por nós, ela vem do alto. Então, isso já foi falado lá na parábola dos talentos, né? Essa transformação, ela não depende exclusivamente de nós, então nós estamos trabalhando juntos nela, mas nós precisamos nos melhorar para fazermos parte desse planeta regenerado, mas ela vai ser instaurada por espíritos bem mais elevados que nós, né? Espíritos muito mais esclarecidos e que já estão chegando. Nós já sabemos, nós já temos notícias de muitos já estarem encarnados, né? Aqui. Então nós devemos ser como as virgens prudentes e não deixarmos que a candeia se apague. Então nós devemos fazer as nossas aquisições, como estamos agora, né? Nesse momento de estudo e em vários momentos. A nossa Casa Espírita Discípulos de Jesus está sendo um farol nesse momento, né? Com várias atividades que a gente consegue realizar sem estar com a presença física dentro da nossa casa, né? Então nós temos todo o aplicativo AME e as diversas
oportunidades de crescimento já sendo desenvolvidas. Termos coragem e fé para deixar essa candeia acesa, para deixar que ela não se apague, devemos ter. Porque então virão, com esse nosso conhecimento, nós estaremos fazendo parte desse processo, mas que será feito por esses vanguardeiros, por esses espíritos inovadores, progressistas, precursores de uma nova era, né? Com força moral e mérito para instaurar esta nova era. Essa é uma invasão programada. Precisamos manter a candeia acesa para passarmos e irmos adiante nesse processo. A expressão virgem significa fidelidade a Deus. É uma relação de casamento. Uma autorreflexão importante, mas como alerta e não como ameaça, é na hora em que fechar a porta, que o noivo fechar o portão, estaremos dentro ou fora? O interessante é que o casamento é a transição, este é o casamento, e esse casamento tem um dote, né? Podemos lembrar que os casamentos antigos, a noiva tinha que dar um dote, né? Esse casamento tem um dote, e o dote desse casamento é o Evangelho. Nós já recebemos o dote, precisamos nos preparar. Emmanuel também, no livro Caminho, Verdade e Vida, referindo-se aos momentos dolorosos que assinalam a renovação planetária, como sendo parte da transição, ele nos fala: as virgens loucas são qualquer um de nós com conhecimento, mas que não adquirimos virtudes suficientes. As prudentes são aquelas que têm conhecimento, têm virtudes, ou seja, qualquer um de nós com as virtudes ativas. Ou seja, com obras em favor do próximo, né? A nossa frase na doutrina espírita, base para toda a nossa evolução, já Kardec nos diz: fora da caridade não há salvação, mas uma caridade real, verdadeira, profunda, e não aquela caridade em que a gente se livra de algumas coisas que estão nos incomodando, ou aquela comida que sobrou, vou deixar aqui para alguém pegar. Não, uma caridade verdadeira, profunda, que é bem mais ampla do que tudo isso, né? As virtudes são preciosos combustíveis. Nossas virtudes são o azeite da nossa candeia, que se converte em luz, garante a iluminação dos nossos passos na caminhada que há de conduzir à realização espiritual. Essa realização espiritual é a união com o Cristo, é o casamento com este noivo. A chegada do noivo se deduz que será hora de paz, de felicidade, que a terra desfrutará após grandes transformações, após ser expurgada, ser limpada, para que se torne a morada de espíritos de boa vontade. Estes implantarão aqui uma nova civilização, verdadeiramente cristã, baseada no amor e na fraternidade. Essa sociedade que nós tanto desejamos, né? Que cada um de nós deseja profundamente, mas nós precisamos trabalhar para poder instaurar aqui essa sociedade. A recusa das moças prudentes em dar o seu azeite às prudentes significa claramente que as virtudes são intransferíveis, devendo cada um de nós cultivá-las com os nossos recursos pessoais. É importante e imprescindível orar e vigiar. Orar sempre e vigiar para podermos trabalhar com afinco, sem esmorecer, pelo próprio aperfeiçoamento, para que sejamos merecedores de participar dessa nova fase evolutiva do nosso amado planeta Terra. Se descuidarmos desse dever, deixando para a última hora, nos veremos desprovidos do azeite, de que fala a parábola e que fomos procurar com os mercadores. Enquanto formos procurar com os mercadores, o ciclo se fechará, surpreendendo-nos para o lado de fora.
equivale dizer: relegados a planos inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então será inútil chamar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. É um privilégio estarmos aqui para vivenciar e colaborar, ombrearmos com essa grande transformação. Nós desejamos muito estar aqui nesse momento. Então que nós possamos torná-lo útil, né, ao nosso benefício e por consequência disso a toda a humanidade. Então, podemos fazer um fechamento, né? Então, finalizando, a parábola das 10 virgens fala da construção de paz interior, confiança, fé. Então, todas essas aquisições internas, dessas virtudes que precisamos para nos melhorar. Já a parábola dos talentos vai falar da força regeneradora. Por trás de toda a tempestade há um poder regenerador chamado providência divina. Então, atualmente estamos vivendo um momento bem tenso, né? Bem complicado. Estamos aqui buscando essa transformação, buscando essa melhora, e a gente precisa estar pronto, né? E contando sempre com Deus, sempre com a providência divina. O sermão profético nos diz de confiarmos, confiança com atitude interior de adesão, né? Então, parábola das 10 virgens, concretizada por atos e gestos práticos, parábola dos talentos. Administrarmos com confiança e segurança nossos bens internos e o patrimônio que temporariamente nos foi confiado. Acho que com essas duas parábolas a gente consegue entender melhor esse momento que nós vivemos da transição, nos prepararmos mais para isso, buscarmos cada vez mais conhecimento, cada vez mais entendimento de tudo isso que estamos vivendo. E nós já recebemos o manual, né? Nós já recebemos o dote, que é o Evangelho. Jesus nos trouxe tudo. Ele é o noivo, ele nos orientou como nós, as virgens, né, devemos nos preparar para esse momento. Para finalizar, gostaria de trazer um poema de Tagore. Esse poema talvez foi o que mais repercutiu aqui no Ocidente. Tagore é indiano, impressionando profundamente todos os intelectuais que leram, porque ele fala desse caminho espiritual, né? Então, de fato, o símbolo desse poema é o cisne, porque é um símbolo que é recorrente na cultura mundial, né? Nós temos a história do patinho feio, que era ridicularizado pela sua aparência, né? Na infância, tinha aquele pescoço comprido, né? Então ele cresce e se torna um cisne esplêndido, né? É uma clássica metáfora daquela trilha do caminho espiritual que todos nós estamos trilhando. Então o poema fala-nos assim: conta-me, ó cisne, tua velha história. De onde vieste? Para onde vais? Em que margem pousará para descansar? E a qual meta entregaste o coração? Esta é a manhã da consciência. Voemos juntos. Desperta, segue-me. Há um lugar livre da dúvida e da tristeza, onde o terror da morte não impera. Lá florescem bosques em eterna primavera. A sua fragrância faz avançarmos mais e mais. Imerso nela, o coração, qual abelha se inebria imenso nela, já que não quer outra alegria. Então, o que nós estamos fazendo agora, né? O que nós nos propomos para essa mudança, para essa transformação na nossa vida? Então é isso, meus irmãos. Finalizo com um desejo profundo de que Deus nos abençoe a todos nós, a cada um de nós, abençoe a todo o nosso país, a nosso planeta, nesse momento que exige tanto de nós, né? Mas que a vida
sabe que possamos sim confiar na sabedoria do Pai e que possamos dignificar nossa passagem. Que assim seja.